Pensando Espiritualmente, de John Owen. Capítulo 1. Explicação de Romanos 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Almeida Revista Corrigida, ou a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tradução NVI. Vida, paz, morte. Quem não escolheria vida e paz? No entanto, essas coisas, diz Paulo, só resultam de a pessoa ter mentalidade espiritual. Não ter mentalidade espiritual é equivalente à morte. Paulo não admite uma terceira possibilidade. O que é então inclinação, pensamento ou mentalidade espiritual? O que se quer dizer com vida e paz? Como poderemos saber se temos uma mentalidade espiritual ou não? São essas as questões que pretendo examinar nesse livro. Não são questões simples, pois muitas vezes podemos ter consciência tanto da mentalidade espiritual quanto da mentalidade carnal ao mesmo tempo. Os cristãos sempre estão e estarão cônscios dos conflitos entre ambas, segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Como podemos dizer que tipo de mentalidade nós temos realmente? Como podemos nos certificar de que não estamos no engano? Sermos controlados pela mentalidade terrena significa que não podemos agradar a Deus, Romanos 8, verso 8, e que, portanto, morreremos, Romanos 8, verso 13. Temos aí um triste contraste em oposição à vida e à paz. O que é que Paulo quer dizer com mentalidade espiritual? A palavra Espírito nas Escrituras pode significar o Espírito Santo, como em Romanos 8, 9, ou a nova vida espiritual produzida no crente pelo Espírito Santo, como em João 3, verso 6. Sugiro que, com a expressão mentalidade espiritual, Paulo aqui esteja se referindo à atividade desta nova vida espiritual no crente. Esta nova vida espiritual leva o crente a pensar nas coisas espirituais e a ter prazer nelas, algo que jamais foi um hábito antes da conversão. Os incrédulos só amam as coisas desta terra, mas os crentes agora dão a mais alta prioridade e amor pelas coisas de Deus. Podemos definir o pensamento ou a mentalidade espiritual como consistindo de três coisas: a mente sempre dirigindo ativamente os pensamentos às coisas espirituais, um crescente amor pelas coisas espirituais, um real sentimento de satisfação experimentado pelo crente, sentimento que é produzido por coisas espirituais. No versículo em consideração, Paulo sustenta a tese de que esta mentalidade espiritual é a principal marca distintiva do crente, e de que somente isso leva à vida e à paz. Por conseguinte, quão vitalmente importante é esta mentalidade? Examinar abreviadamente o que significa ter mentalidade terrena pode ajudar. Assim poderemos apreciar melhor o valor da mentalidade espiritual. Por exemplo, quando as pessoas têm mentalidade terrena, o amor pelas coisas terrenas domina a mente delas. Falta-lhes o amor pelas coisas espirituais. Mesmo com os cristãos, às vezes, pode acontecer que amem demais as coisas deste mundo. Então a sua vida espiritual fica enferma. Eles não terão a paz que a vida espiritual sadia produz. Algumas pessoas sabem algo sobre as coisas espirituais, porém não conseguem se impulsionar a buscá-las. Em todos estes exemplos se vê que a mentalidade terrena ela é inimiga da mentalidade espiritual. Meu parecer é, pois, que aqueles que não têm desejo de alcançar o nível de mentalidade espiritual mais alto possível e se contentam com menos, não dão prova de que são verdadeiros crentes. Pode ser que elas tenham vida espiritual, mas não têm a paz de Deus. Pode ser que até estejam se enganando e que não sejam possuidoras de nenhuma vida espiritual. Capítulo 2. O exame da mentalidade espiritual. Na primavera vemos árvores cobertas de flores. Algumas dessas flores caem cedo demais e não dão em nada. Algumas permanecem e depois dão fruto. Como árvores cheias de flores, as mentes das pessoas estão cheias de pensamentos. Muitos desses não dão em nada. Alguns produzem fruto bom ou mau.
O tipo de pensamento que temos pode nos dizer se temos mentalidade espiritual ou não. Como a pessoa pensa, assim ela é, segundo Provérbios, capítulo 23, versículo 7. A mente controlada pela nova vida espiritual produz fruto espiritual na vida, assim como a qualidade do solo é julgada pela maneira como se desenvolveu ou desenvolve a lavoura nele. Assim, a nossa mentalidade pode ser julgada pela maneira como pensamos, particularmente em tempos de decisão ou de tensão. Acaso entramos em pânico e nos esquecemos de Deus? Ou com toda a naturalidade nos voltamos para Ele em busca de solução para os nossos problemas? Contudo, pode haver ocasiões em que até os incrédulos parecem ter pensamentos espirituais. Por exemplo, as pessoas podem ter o hábito de leitura da Bíblia de tempos em tempos, mas pode acontecer que tais pessoas não pratiquem o que aprendem. Quando elas pensam ocasionalmente em Deus e em sua vontade, não há uma verdadeira mentalidade espiritual. Como Deus disse a Ezequiel, o meu povo vem a você como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Ezequiel 33, verso 31. Quando uma dura dificuldade ou tragédia sobrevém de repente, algumas pessoas talvez pensem em coisas espirituais. Passado o problema, porém, elas esquecem a sua resolução de buscar a Deus. Isso é como confiar em súbitas tempestades para o fornecimento de água potável. Passada a tempestade, esvai-se a água. Quão melhor é ter água que verte de um manancial permanente. A nova vida espiritual do crente, vida produzida pelo Espírito Santo, é como uma fonte de águas puras na mente. Por outro lado, pode ser que algumas pessoas só comecem a pensar em Deus quando alguma coisa boa lhes acontece de repente. Aqui também, depois de algum tempo, o seu interesse espiritual desaparece. É como o solo que só produz colheitas se for adubado constantemente. Quanto melhor, meus irmãos, é quando a verdadeira mentalidade espiritual produz contínuo fruto espiritual.